Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdo como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Questão de número 1. Sobre a tabela do texto, faça o que é pedido. Letra A. Em que período a população brasileira deixa de ter a sua maioria branca? Bom, você vai ter que voltar então na tabela do texto para encontrar essa resposta. E lá você vai encontrar que foi no período do censo realizado em 2010 que nós observamos que a maioria branca sobrepôs a população negra no país. Letra B. Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Você ainda percebe as marcas desse processo nos dias de hoje? Bom, então é uma questão aí pessoal, onde você vai ter que descrever a sua opinião nessa segunda parte da pergunta, mas em geral nós temos aí que no período colonial as pessoas negras vieram para o país para trabalhar na exploração da terra como escravo. E nesse dia de hoje nós temos ainda marcas desse processo de exclusão social, econômica e cultural? Sim, nós observamos que nos dias de hoje ainda temos resquícios desta marca de exploração do trabalho das pessoas de cor no país. Para a letra C, você tem contato com tribos indígenas? Conte sua experiência. Bom, é uma resposta pessoal também, já que pergunta se você teve contato com as tribos indígenas, qualquer uma delas, e contar a sua experiência. Se você tiver, conte sua experiência. Se não, é só você colocar como não na resposta. 2. Veja a seguir uma das obras de Lazar Segal, que tem como tema a migração. Bem, observando essa pintura desse artista, nós temos na letra A o que mais chama atenção na obra e por quê? Claramente nós observamos que as pessoas parecem estar tristes. São pessoas de várias idades, desde criança até idosos, e também com sexos diferentes, tanto homem quanto mulher. E são emigrantes, ou seja, tiveram que sair de suas terras por motivos variados, como fugindo de guerras, perseguições aqui é com S, tá bom, alunos? Perseguições políticas ou religiosas, fugindo da seca ou de catástrofes naturais. Então, nós observamos claramente retratados nessa imagem a tristeza dessas pessoas que tiveram que sair das suas terras de origem, a sua terra natal. Letra B. Como são as expressões nos rostos das pessoas? Há crianças entre elas? Nós observamos que é uma expressão de tristeza e nós temos, sim, a presença de crianças, inclusive uma sendo retratada aqui na imagem. Letra C. Na sua opinião, por que o artista utilizou essas cores para representar as pessoas? Bom, é sua opinião, mas você pode delinear sua resposta mostrando que representa a mistura de etnias com cores de pele diferentes, formato de rosto, cor do cabelo, cor dos olhos, formato do nariz, enfim, é a mistura de etnias que nós chamamos de um processo conhecido como miscigenação. 3. Qual é a sua etnia? Você sofre de preconceitos por causa dela ou já presenciou alguma cena de agressão por causa da etnia? Relate. É uma resposta também de cunho pessoal, perguntando qual é a sua etnia. Nesse caso aqui eu vou dar uma sugestão de resposta, dizendo que é pardo,
não sofre preconceito, né, direto, mas já observou e presenciou situações de preconceito racial entre, por exemplo, uma patroa e uma empregada. Patroa aqui com T, tá bom, aluno? Observe o mapa das terras indígenas regularizadas no Brasil para realizar as atividades 4 e 5. Nós temos aqui um mapa representando as terras indígenas no país, com a maior concentração na região norte do Brasil. 4. Escreva um comentário sobre a frase abaixo. O grande problema dos indígenas no Brasil é a terra. Então, vamos fazer um pequeno comentário sobre essa frase. O índio, quando os portugueses aqui chegaram no país, já estavam aqui. Mas estes povos foram destruindo a cultura indígena e matando-os. Com o passar do tempo, os índios quase não possuem terras para viver. Algumas poucas reservas que são protegidas por lei. O homem dito branco quer se apossar das poucas terras que restam aos índios para plantar capim e outras lavouras, e ainda explorar o subsolo das terras indígenas. Existem grandes conflitos no Brasil por causa de invasões em terras pertencentes aos índios. Aqui você pode então delinear sua resposta voltando para a dificuldade do índio em permanecer nas suas terras de origem, uma vez que eles são constantemente ameaçados pelo homem branco e, é claro, através da sua imposição econômica, social e cultural, tentando levar um possível desenvolvimento para aquela cultura, mas a custo da retirada de suas terras. Questão 5. Em qual região brasileira se localiza a maior parte de terras indígenas regularizadas? Em quais regiões de Minas Gerais há terras nessas condições? Bom, para a primeira parte da pergunta, a resposta é a região norte, conforme nós conseguimos observar por meio deste mapa. Na região norte, nós temos a maioria das terras regularizadas pela FUNAI. E a segunda parte da pergunta, praticamente não existem terras indígenas em Minas Gerais, mas nós temos alguns pontinhos verdes aqui, principalmente na região norte de Minas. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.